O nosso quadro de saúde hoje traz uma pessoa novinha no nosso programa e a gente adora, né, dar as boas-vindas às profissionais que são super competentes e que nos auxiliam, na verdade, a entender o que é que acontece com o nosso corpo. A dermatologista Fernanda Duá está aqui com a gente hoje e traz um tema muito legal. Mas como é a primeira vez que a Fernanda vem no nosso programa, tudo bom, Fernanda? Tudo bem, Fabio. Doutora Fernanda, né? Agora a Fernanda para nós, para o nosso telespectador. Como a gente não conhece você ainda no nosso programa, eu queria que você falasse um pouco de você, Fernanda. Onde é que você se formou? O que que você já fez? O que que você destaca da tua carreira? Em primeiro lugar, Fabiola, obrigada por eu estar aqui. Para mim é um prazer estar aqui contigo. Mas o prazer é nosso, né, gente? Eu falei, Fernanda, arrisca a sua agenda que eu quero saber tudinho sobre você e um tema muito legal que são os nossos cabelos. Sim, as dermatologistas, os dermatologistas que cuidam dos nossos cabelos. Mas vamos primeiro saber de onde é que você veio, Fernanda? Então, após eu terminar a faculdade, eu fui para Curitiba. Eu fiz minha residência de dermatologia lá. Eu fiz no Hospital Universitário Evangélico de Curitiba. E a residência durou 3 anos. Você é daqui de Joinville? Não, mas agora eu sou meio... Agora eu sou. É casadinha com o joinvilense. Após o término da residência, eu prestei a prova de título. E depois de ter feito a prova de título, eu ingressei para a Sociedade Brasileira de Dermatologia e para a Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica. Mas eu senti que ainda precisava alguma coisinha a mais. Então eu passei um ano também fazendo um curso de especialização em cosmetria e cirurgia dermatológica em São Paulo, para refinar um pouco o aprendizado. E a doutora Raquel Steglis, que é muito amiga da doutora Fernanda, que nos, inclusive, apresentou, né? Disse, tu não vai acreditar porque ela é muito estudiosa, ela tem vários artigos publicados em revistas, e isso é muito legal, porque realmente mostra, né, Fernanda, que estudar ainda é muito importante para nós pacientes, né? A gente tem a segurança de que o médico está atualizado, né? Você escreve muito? Então, a gente tenta, assim. Durante a residência, eu tive muita oportunidade para escrever alguns artigos científicos, algumas publicações, alguns artigos de livros. Desse currículo acadêmico que a gente fala, o que eu posso destacar é um prêmio que eu ganhei durante o Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica, que foi o primeiro lugar devido a uma pesquisa feita devido à melanose solar. Melanose solar são aquelas manchinhas que dão no dorso da mão, com uma aplicação de um laser com uma técnica diferente. Por ser uma técnica inovadora, acabou ganhando o primeiro lugar. Que bacana! Eu fiquei bem contente. Imagino! E além disso, eu recebi um convite para escrever 2 capítulos de livro de 2 pessoas muito renomadas na área na área das doenças de unha, que é uma área que eu me interesso muito. Então, o Dr. Robert Baran e a doutora Roberta Nakamura me convidaram para escrever. Quer dizer que a sua paixão também são as unhas? Sim, cabelos e unhas. Então hoje nós vamos falar de cabelo, mas você vai voltar para falar de unha, né? Combinado? Combinado. Legal. Pois é. A pior queixa de todo mundo, né? Eu acho que assim, o que deixa realmente, literalmente, todo mundo com os cabelos em pé, quando eles existem, é a queda de cabelo. Concordo. É verdade isso? É verdade. A gente brinca, Fabiola, que queda de cabelo é uma emergência dermatológica. Porque realmente é uma queixa que causa, assim, grande aflição, tanto para homens quanto para mulheres. É verdade. A queda capilar, né, ela é uma das queixas mais frequentes no nosso consultório. E existem várias doenças que atingem tanto o couro cabeludo quanto o fio do cabelo. Então é importante a gente distinguir esses 2 tipos. Claro, existem vários, mas assim, tentando fazer uma generalização. Certo. Das que acometem o couro cabeludo, a principal queixa nos consultórios é a calvície de origem genética. E o que é importante de falar da calvície? Que a calvície, quando a gente geralmente fala de paciente calvo, todo mundo lembra do padrão masculino, que começa a fazer aquela entrada, começa a fazer uma rarefação, uma diminuição do cabelo aqui no couro cabeludo, nessa área que a gente chama de vértice.
E na verdade a gente sabe que existem dois, acomete tanto homem quanto mulher. Só que a mulher a gente tem que prestar um pouco mais atenção, porque o cabelo vai ficando ralo como um todo. Então a mulher começa a notar, por exemplo, ao lavar o cabelo, que tá notando mais o couro cabeludo, tá vendo mais a cor branquinha do couro cabeludo. Ou que nas fotos tá notando o cabelo mais ralo como um todo. Sim. Por que acontece essa alopecia androgenética? Acontece a alopecia androgenética, que é a calvície, né? Tá. A calvície de origem genética. Ela acontece por uma alteração hormonal, assim, em linhas gerais, que alteram o ciclo do folículo capilar. E isso faz com que ao longo do tempo, aquele cabelo que era mais grosso, que tinha uma espessura, que ele vá diminuindo, às vezes até atrofiar e não nascer mais. Pois é. Por isso que é tão importante esse diagnóstico precoce. Mas existe tanto na genética masculina quanto feminina? Ou é mais masculina? Então, acomete um pouco mais homens. Para homens é mais de 50% da população. Mais de 50%? Ainda bem que é dos carecas que elas gostam mais. Vamos salvar vocês, hein? Nossos amigos carecas, a gente acabou de salvar vocês, né? Isso é muito pessoal. Eu acho que o paciente sempre tem que tratar aquilo que ele se incomoda e ele se importa. Por isso que eu assim, não é que eu friso, mas que eu tenho uma tendência maior de tratar as mulheres, porque as mulheres realmente... Não, é desesperador. As mulheres não deixam. É desesperador. Imagina, mulher caindo os cabelos. Quando que a gente nota, quando a gente lava, puxa assim e sai aquele bolinho de fio assim? Ou isso é normal? Então, eu estava falando ainda da calvície genética. Essa calvície genética, por isso que às vezes o diagnóstico é mais tardio. Sim. Não tem essa queixa de queda. Os fios vão cada vez ficando mais fininhos e ralos. Entendi. Então, por isso que às vezes é difícil. Mas a outra, o outro tipo mais comum, que a gente chama de eflúvio telógeno, que realmente é queda capilar, é isso que você está contando. A pessoa geralmente começa a notar assim, uma alteração do padrão do cabelo dela. Por exemplo, ela nota que o volume de queda do número de fios é maior. Aqui é importante falar que assim, 100 fios por dia é normal cair. Normal. Então, às vezes, a pessoa tem um padrão de queda e que se atingindo 100, a gente às vezes tolera um pouquinho mais, mas é uma média. Vamos começar a contar no banho. Ou então no cabeleireiro, guarda os fios. Mas a gente faz isso às vezes, pede pra guardar os fios pra gente fazer, né? Pra gente contar. Sério, eu tava brincando. Porque é uma maneira assim, é um teste pra você contar em 24 horas quanto que caiu. Entendi. Se tá mais ou menos em 100, a gente sabe que isso é o habitual. Claro, é um teste bem difícil que a gente faz em casos selecionados, mas pode ser feito. Essa, então, é a pessoa que vai notar, então, no travesseiro, ou que vai notar no chão da casa, muitos fios. Esse é outro tipo. E essa outra queda, que daí não tem o padrão genético, ela pode estar associado a várias doenças sistêmicas. Pois é, isso que eu ia te perguntar, o que causa tudo isso? Isso, então, que é uma das partes que me encanta a dermatologia. Então, uma queixa de queda capilar, às vezes a gente descobre uma alteração na tireoide, ou uma anemia, ou alguns outros distúrbios que a gente acaba fazendo uma investigação geral. Tem algumas colagenoses que podem fazer queda capilar, sífilis, que não é mais comum no nosso meio, mas que também pode acontecer. Então, e a outra, quando a gente descarta tudo isso, é uma outra causa muito importante de eflúvio. O estresse realmente pode causar uma queda capilar crônica. Esse é um pouco mais difícil de a gente controlar, porque muitas vezes não é fácil de ser manejado, porque depende de um fator psicológico. Do fator também, psicológico, né? Mas eu acho que o paciente, sabendo que a causa é o estresse, ele também consegue se controlar melhor e não fazer com que isso vá piorando cada vez mais o couro cabeludo. E outras causas também importantes são medicamentos. Existem alguns medicamentos que fazem o cabelo cair. Claro, essas são as principais causas. Existem várias que a gente investiga no consultório, mas essas são as mais importantes. E o mais importante ainda é dizer que você é super minuciosa, né, Fernanda? Sim. Então eu já ouvi dizer que a sua consulta demora
senhora! Que vai vendo desde lá do primeiro fio de cabelo até a unha do pé, que é outra paixão, né? São as unhas, né? E isso é muito legal, porque eu acho que o médico, ele precisa ter essa paciência e esse tempo com o seu paciente. Essa parte do exame físico e da anamnese eu acho assim fundamental, porque para você conseguir fazer um diagnóstico correto, então você precisa avaliar todo o couro cabeludo, todo o fio do cabelo, para que um exame físico correto, uma anamnese correta, você vai ter um diagnóstico correto. E uma preocupação também muito grande quando eu estou na consulta é que eu não deixo passar nenhum câncer de pele. Existem vários tipos de câncer e a gente, 3 são os principais, mas a gente sabe que está aumentando muito a incidência. Então eu gosto de examinar todo o dorso, todo o corpo, porque às vezes não chama a atenção do paciente. Às vezes nas costas o paciente não consegue ver. Então é outra preocupação, que às vezes tem alguns pacientes que estranham um pouco assim, de, né? Dá para me soltar? Mas que bom, Fernanda. Seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. É um prazer, né? Prazer ter você é meu. Aqui. E esse tema cabelo é muito legal, mas eu sei que você é apaixonada por unhas e as nossas queixas são muitas de unhas, né? Então eu quero deixar aqui um convite já para você riscar mais uma vez a sua agenda e nos dar o prazer da tua presença no programa. Com certeza, Fabíola, virei. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você, é isso, que bom, né, gente, que legal. Olha só, se você quiser mandar algumas perguntas pertinentes ao tema, é só nos enviar um e-mail, tá aí na telinha, para que você possa manter esse contato maravilhoso. O Quadro de Saúde tem sido um sucesso e para nós é sempre um prazer buscar no mercado, buscar principalmente aqui em Joinville, profissionais que atendam as nossas expectativas e que tenham, né, essa disponibilidade de vir conversar com a gente assim de uma forma tão bacana e tão gostosa, né? É muito legal. O nosso Quadro de Saúde fica por aqui.